Fala família, Rodolfo Alqueta aqui, professor e guia na mentoria Irmãos Polícia, idealizado deste canal Lei Seca em áudio, que tem o intuito aí de te ajudar na preparação para concursos públicos. Peço que você se inscreva imediatamente neste canal aí e se quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, me siga nas redes sociais, @Rodolfo Alqueta. Agora com você, a Lei Seca em áudio, na íntegra. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Os juizados especiais cíveis e criminais, órgãos da justiça ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Artigo 2º. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Capítulo 2. Dos juizados especiais cíveis. Seção I. Da competência. Artigo 3º. O juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: inciso 1º, as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Inciso 2º, as enumeradas no artigo 275, inciso 2º, do Código de Processo Civil. Inciso 3º, a ação de despejo para uso próprio. Inciso 4º, as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1º deste artigo. Parágrafo 1º, compete ao juizado especial promover a execução. Inciso 1º, dos seus julgados. Inciso 2º, dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até 40 vezes o salário mínimo, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º desta lei. Parágrafo 2º, ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da fazenda pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Parágrafo 3º, a opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. Artigo 4º, é competente, para as causas previstas nesta lei, o juizado do foro. Inciso 1º, do domicílio do réu, a critério do autor, no local onde aquele exerce atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Inciso 2º, do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. Inciso 3º, do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso 1º deste artigo. Seção 2. Do juiz, dos conciliadores e dos juízes leigos. Artigo 5º. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Artigo 6º. O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Artigo 7º. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em direito, e os segundos, entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Parágrafo único. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais, enquanto no desempenho de suas funções. Seção 3. Das partes. Artigo 8º. Não poderão ser partes, no processo instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Parágrafo 1º. Somente serão admitidas a propor ação perante o juizado especial. Inciso 1º. As pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. Inciso 2º. As pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, na forma da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. Inciso 3º. As pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999. Inciso 4º, a sociedade de crédito ao microempreendedor, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.
Parágrafo 2º. Maior de 18 anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. Artigo 9º. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Na de valor superior, a assistência é obrigatória. Parágrafo 1º. Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado especial, na forma da lei local. Parágrafo 2º. O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar. Parágrafo 3º. O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. Parágrafo 4º. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Artigo 10º. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. Artigo 11º. O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. Artigo 11º. O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. Seção 4ª. Dos atos processuais. Artigo 12º. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 12A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se somente os dias úteis. Artigo 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º desta lei. Parágrafo 1º. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Parágrafo 2º. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Parágrafo 3º. Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão. Parágrafo 4º. As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que o instruem. Seção 5ª. Do pedido. Artigo 14º. Processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. Parágrafo 1º. Do pedido constarão, de forma simples em linguagem acessível: inciso 1º. O nome, a qualificação e o endereço das partes. Inciso 2º. Os fatos e os fundamentos, de forma sucinta. Inciso 3º. O objeto e seu valor. Parágrafo 2º. É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação. Parágrafo 3º. O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. Artigo 15º. Os pedidos mencionados no artigo 3º desta lei poderão ser alternativos ou cumulados, nesta última hipótese, desde que conexos e a soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo. Artigo 16º. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de 15 dias. Artigo 17º. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação. Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. Seção 6ª. Das citações e intimações. Artigo 18º. A citação far-se-á, inciso 1º, por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria. Inciso 2º. Tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. Inciso 3º. Sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. Parágrafo 1º. Citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento de plano. Parágrafo 2º. Não se fará citação por edital. Parágrafo 3º. O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação.
Artigo 19. As intimações serão feitas na forma prevista para a citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Parágrafo 1º. Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes. Parágrafo 2º. As partes comunicarão ao juiz as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. Seção 7ª. Da revelia artigo 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Seção 8ª. Da conciliação e do juízo arbitral, artigo 21. Aberta a sessão, o juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, especialmente quanto ao disposto no parágrafo 3º do artigo 3º desta lei. Artigo 22. A conciliação será conduzida pelo juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação. Parágrafo único. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado, mediante sentença com eficácia de título executivo. Artigo 23. Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá a sentença. Artigo 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, na forma prevista nesta lei. Parágrafo 1º. O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, a data para a audiência de instrução. Parágrafo 2º. O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos. Artigo 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do juiz, na forma dos artigos 5º e 6º desta lei, podendo decidir por equidade. Artigo 26. Ao término da instrução, ou nos 5 dias subsequentes, o árbitro apresentará o laudo ao juiz togado para homologação por sentença irrecorrível. Seção 9ª. Da instrução e julgamento, artigo 27. Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos 15 dias subsequentes, cientes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes. Artigo 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença. Artigo 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência.